Romanos 5,17. Irmãos, eu também hoje não vou falar muito não, né? Eu vou fugir, talvez não, vou fugir um pouco dos slides. Você tem o material, a apostila, então depois você estuda em casa, por favor, tá certo? Eu quero que você saia daqui com uma certeza. Você aprendeu muitas coisas aqui, né? Olha só, vamos ler junto esse slide junto? Vamos ler junto? Eu leio, você repete também, fazendo favor. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça. E o dom da justiça. Agora você presta atenção. Reinarão em vida. De novo, reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Então veja bem, querido. Então nós não vamos reinar só no milênio. Nós não vamos reinar só depois que Jesus voltar. O reino de Deus já começou. Nós já estamos reinando, ou deveríamos estar reinando. Por isso que há uma batalha espiritual. Então, para que você reine, ou você governa, ou o diabo governa para você. Ou você está reinando na tua casa, ou o diabo está reinando em muita coisa na tua casa. Ou você reina na sua célula, governa, nós estamos falando de um governo espiritual, ou o inimigo governa. As igrejas, ou Jesus reina através do líder, através da liderança, ou o diabo está reinando. Quando o povo de Israel, querido, o povo de Israel chegou na terra prometida, o que Deus falou com eles? Que era para matar todo aquele povo que estava lá, para que aquele povo não se contaminasse, para que eles não se contaminassem com os deuses pagãos daquele povo. Aí a igreja é implantada, a igreja é colocada, a igreja começa um trabalho, uma bênção de Deus, e vai ganhando alma, e bacana, só que os pagãos vão vindo dentro da igreja, o diabo vai plantando, né, o joio no meio do povo. Pastor, não é para tirar o joio, já não vamos falar desse trem. Aí, quando pensa que não, cai não sei quem em adultério, cai o outro não sei o quê, outro não sei o quê, outro não sei o quê, família destruída, nada muda na vida da pessoa, porque não estão governando no mundo espiritual. Aqui falou dos 5 ministérios. É preciso, né, dos dons espirituais. É preciso que você tenha instrumentos, que são os dons espirituais. Como é que você vai liderar? Como é que você vai governar, querido, no mundo espiritual, se você não buscar o dom de discernimento de espírito? Você não sabe, irmão, você não sabe. Uma vez, querido, já contei esse testemunho, né, aqui, estava, né, em uma pregação na casa de recuperação, eu contei para os irmãos, um pregador famoso na região, levaram o pregador, falaram que leva o pregador lá, e eu convidei, o cara já foi dependente de droga, e o cara pregou, e a pregação foi linda, foi abençoada, almas se converteram, foi uma bênção, e eu lá, olhando, tinha umas 60 pessoas naquela casa de recuperação. Aí, queridos, ele começou a orar, feliz da vida, almas se renderam ao pé de Jesus, foi uma bênção a pregação dele, querido, uma bênção. Aí, de repente, ele começou a orar, mas durante a oração dele também uma bênção, orando por aquelas vidas. Aí uma pessoa começou a falar em mistérios. Eu não estou precisando de microfone não, né? Uma pessoa começou a falar em mistério. Aí ele, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus está confirmando, Jesus está confirmando, Jesus está confirmando. E eu encostadinho lá. Aí eu falei assim, Deus, o senhor que está falando na boca daquele cara lá? Jesus falou assim, eu não. Eu não. Irmão, é o dom, um presente de Deus que Deus nos dá. Irmão, não é para mim, Ele dá para você. Ele quer dar para você os dons. Aí quando Jesus falou assim, para mim, eu não. Aí tinha um rapaz que sempre vai comigo na casa de recuperação. Aí ele que me levou, abriu as portas da casa de recuperação. Na verdade, eu que vou com ele, ia com ele, no princípio. Aí, queridos, eu falei, vem aqui, Vandinho. Chamei ele, peguei na mão dele,
E o pregador pregando, orando, e Jesus confirmou, glória a Deus, e tal. Eu fui com ele, cheguei lá atrás, fiquei de pé aqui, Robertinho, por favor. Aí o cara estava lá falando em língua, eu botei a mão na cabeça, quando eu botei a mão na cabeça, ele montuou no chão, endemoniado, e o diabo se manifestou lá. Aí o pregador ficou envergonhado. Homem de Deus, viu, irmão? Homem de Deus. Então, faltou o quê? Discernimento espiritual. Quando montuou lá no chão, e o Vandinho estava todo animado. Pastor, falei que o senhor que o homem era bênção. E era bênção mesmo, né? Aí quando ele viu o demônio rodando lá no chão, e aí o pastor foi, agora você expulsa o demônio, né? Agora, isso aí, deixei lá expulsando o demônio, que eu estava ensinando ele, treinando ele, né? Então, querido, é isso que eu quero que o irmão entenda. Você quer ser líder de célula, você quer estar na frente, você quer ser um pastor, você quer, né, governar, né, irmão? Governar no mundo espiritual. Ele é prefeito, o outro é deputado, o outro tem uma empresa, o outro é não sei o quê. Irmão, se você não tiver o discernimento espiritual, você está achando que o cabo é bonzinho e o cara está cheio de capeta. Uma vez nós estávamos lá no Ceará, e um culto, né? Um culto de jovem. Eu não sei se é um culto de jovem. Aí eu estou lá sentado, os irmãos, primeira vez que eu tinha acabado de chegar lá, nos levaram lá. E aí um diácono antigo, estava lá na porta, igreja grande e tal, aquele culto de jovem. Aí entrou uma mulher, sentou lá no meio e tudo. Aí quando terminou o culto, eu falei para o diácono assim, né? Tinha conhecido ele poucos dias, uma bênção de Deus esse homem. Aí eu falei, seu irmão, o diabo entrou na igreja, você deixou? Ele falou, o quê, pastor? Eu falei, o diabo entrou na igreja e você deixou. Não falei bravo com ele, assim como eu estou falando, não. Conversando, instruindo ele, né? Falei, não, pastor, não, pastor, você está brincando, né? Falei, não estou brincando, não. O diabo entrou na igreja, te cumprimentou e entrou e sentou na igreja. Pastor, você está brincando. Falei, não, meu filho. O diabo entrou no coro daquela mulher, a mulher estava sentada assim, ela quase, na hora que alguém estava ministrando lá, ela fazia assim, eu falei, agora vai manifestar. E eu de olho só, né? Vai manifestar. Então, querido, é preciso ter o discernimento espiritual. Então, busque esse dom, entendeu? Não é, esse dom não é o pastor Drauzio, não. Está escrito lá, os 9 dons estão disponíveis. O Espírito Santo vai dar para quem buscar e para quem ele achar que deva receber. Então, busque esse dom, porque aí você vai saber, isso aqui, pastor é uma bênção, aquele pastor é uma bênção, aquele pregador é uma bênção. Aí Jesus, tem uma irmãzinha que pregou aqui agora mesmo. Mas aquele pastor é uma benção. Aquele pastor é uma benção. É um homem tão humilde. Aquele pastor é uma benção. Um homem tão humilde. Falei, Jesus, me ajuda aí, Jesus. Me defenda. Quem poderá me defender? Falei, irmã, vamos orar? E vamos pedir a Deus para te dar um sonho, uma visão. Sobre essa pessoa que está dizendo que é uma benção. Ela é meio contrariada, porque eles ficam contrariados. Quando eu contrario, eles ficam contrariados comigo. Eles acham que eu sou, que é ciúme, dor de cotovelo do pastor, quando eu falo umas coisas assim. Aí, ela foi para casa, não me lembro certinho, assim, os detalhes. Aí ela teve um sonho. Ela teve um sonho. Ou foi visão? Sonho ou visão? Sonho, ela teve um sonho, né? Eu não aponto quem que seja, né? Aí ela teve um sonho. Aí viu... Eu não posso contar o trem tudo, né? Vou contar um pedacinho. Ela viu um ovinho, é mais de um, mas eu vou deixar um ovinho, né? E uma serpente por cima do ovinho. O pastor, eu tive um sonho assim, uma serpente. Então, queridos, essa pessoa boazinha que ela falou aí, que é tão santinha, tão boazinha, está sendo dominado, controlado pelo espírito de Jezabel. Então, irmãos, é necessário, queridos, que a gente busque, saiba que existe um mundo espiritual, entendeu? E que existe essas situações. Então, pastor, se você vai lá matar, ou vai ali matar esse pastor, não sei o que, irmão, isso é problema de Deus, não é problema meu. O problema nosso é ter o discernimento, saber o que Deus quer para nós fazermos, e você saber que você está em guerra espiritual. Você não está em guerra com o diabo, ele está em guerra com você todo o tempo. Ele está guerreando com você. Ou você só toma tiro, só toma facada, ou você veste só a armadura de Deus, já está bom demais. Se vestir a armadura está excelente, você já se defende, né? Tum, tum. Aí você passa a vida inteira, tum, tum,
tum, tum, e só se defendendo, e o diabo, pá, não sei, pá daqui, pá de lá, como diz o cara, né? Ou você faz isso aqui, ó, governa, reina. Opa, aqui em casa não. Opa, aqui não. Opa, no meu trabalho, olha, no meu trabalho não. Tome autoridade, governe no mundo espiritual. Vença o inimigo. Deus já deu as armas, Deus deu a sua palavra. Jesus, quando enfrentou, irmãos, Jesus, quando foi começar o ministério dele, antes dele ir a Israel e começar a pregar, o que ele fez? Ele teve que vencer a Satanás, irmão. Como homem, não estou falando lá na cruz ainda não, estou falando como homem, como eu e você precisamos vencer. Veio para Cristo, é líder, né? Você tem que vencer. Foi o que aconteceu com Adão. Adão foi derrotado, perdeu o Éden. Se você não vencer, quem está mandando lá, na verdade, você acha que você manda, mas quem está mandando é outro. Às vezes você está até obedecendo e ele não sabe. Então governe no mundo espiritual, porque Deus nos deu essa autoridade. E quando Deus nos dá autoridade, irmãos, quando você pede algo ao Senhor, pede uma bênção, Deus te dá a bênção. Mas olha, irmão, quando Deus manda você fazer algo para Ele, Ele garante, é diferente. Ele que garante. Ele manda anjo, Ele manda até o capeta te ajudar. Então, vamos reinar no mundo espiritual. Não é que é simples, não é que é fácil. Eu acho que até é simples, não é que seja fácil. Vem muitas batalhas, os irmãos, a irmã contou aqui das batalhas espirituais dela, né? Eu sabia que todos eles estavam em batalhas espirituais, né? A minha parte é ficar de joelho, orando e jejuando. A única coisa que eu posso fazer é orar por eles, jejuar, aconselhar quando eles pedem o conselho, rir às vezes quando a lutinha é pequena, quando é grande eu vou para o joelho, quando é perigoso eu vou para o joelho, para oração, para o jejum. É isso que você tem que fazer, jejuar, orar, pedir discernimento, estudar a palavra. Foi tudo que tem sido ministrado aqui. Ser humilde, saber que você tem que passar por processo. Eu quero ir agora no outro slide aqui. Vamos ver qual. Você estuda depois aí. Olha, eu quero só te mostrar. Em Gênesis 3,15, olha só, põe Gênesis 3,15, por favor, aí. Aí está falando, vamos ver. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua casa e a descendência, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Desde o princípio, Deus estava revelando, né, como é que ia ser a batalha. Inimizade. Então vai ter uma guerra entre a mulher e as cobras, né? Entre a mulher e a cobra. A mulher não suporta a cobra. Ou vocês gostam de pegar aí as cobrinhas, as mulheres gostam quando vem uma cobra, eu vou matar, ou vocês chamam alguém para matar. Então há uma batalha espiritual, uma batalha física entre a mulher e a cobra, né? Que não gosta. Eu não gosto também de cobra, não tenho paciência. A outra batalha aí que representa, você sabe, representa a luta espiritual aí entre Cristo e Satanás na cruz, descendência, né? Então a descendente da mulher é Cristo lá na cruz, descendente de Lúcifer, né? Aí, a princípio, foi o próprio Lúcifer que foi vencido lá na cruz, a descendência, ou seja, um tempo depois, né? um tempo depois, e também a igreja X Satanás e sua semente. O Satanás tem a semente dele também, que são não só os demônios, aqueles que descendência porque seguiram a Lúcifer, né? Estava lá no céu e seguiram ele, né? São os que andam com ele. E nós temos também, queridos, a semente, né, dos demônios, que são os perversos, as pessoas que são usadas por Satanás aqui na terra. O pastor Mabiba diz que, Efésios 6,12, que a nossa guerra não é contra eles. Sim e não. Não e sim. Você não vai lutar contra aquele que está te fazendo mal, pegar um revólver e dar um tiro nele, sentar um pau na cabeça dele. Você não vai fazer isso, porque você sabe que por trás dele está o quê? Os demônios. Como é que você tem que lutar? Mas você tem que lutar contra os demônios que estão influenciando aquela pessoa a fazer aquelas coisas. E você não acha que ele é bonzinho não, irmão. A pessoa está encapetada lá. Ah, é meu pai.
como é bonitinho meu paizinho, está cheio de demônio. Irmão, está cheio de demônio. Você vigia com seu paizinho que está cheio de demônio. Sua mãezinha, o bebezinho nasceu, você olha lá no bercinho, olha que coisinha mais fofinha. Ele é descendente, irmão, por causa do pecado de Adão. Ele traz o pecado nele. Aquela coisinha que está pensando assim, aquela fofinha lá no berço, está pensando assim, quando eu crescer eu vou pegar esse pai meu, essa mãe minha. Pastor, o que estou falando é só para você entender que nós trazemos na nossa descendência, querido, o pecado. Então, tenha discernimento, tenha entendimento e saiba orar. Saiba orar para as pessoas, saiba como orar. E o crente e os demônios, irmão, e seus seguidores. Irmão, sempre, irmãos, não, pastor, a guerra é contra os espirituais. Eles estão matando ou não estão matando os crentes por aí? Em outros países estão perseguindo, aqui já estão perseguindo os crentes. Aí eu vou lutar contra eles. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eles estão lutando contra nós. E nós, na resposta, vamos lutar contra quem? Contra o que está por trás deles, que são as potestades, os principados. Entenderam, querido, o que é essa guerra espiritual? Você não vai lutar contra a pessoa, né? A pessoa te dá um tapa na cara, você não vai dar um soco nela, um tiro nela, né? Você sabe que o demônio está ali, então você pode falar para o demônio, quieta, Satanás, em nome de Jesus. Um exemplo. Eu quero ler. Uma outra coisa que é importante vocês lembrarem. A pessoa fala assim, olha, tem um princípio, e tem mesmo, bíblico. Tem um princípio, tem mesmo. Então a gente colhe o que planta. Você plantou uma coisa, vai colher, claro. Isso é verídico. Lê aí. João 4, na versão King James, por favor, verso 37. Entenda o que é o reino, o que é governar no reino de Deus, irmão. O que é governar? João 4, versão King James, versículo 37. Dessa forma, é verdadeiro o ditado. Um semeia, aqui já é outra coisa. Um semeia e o outro colhe. Verso 38. Eu vos enviei para ceifar o que não plantaste. Outros realizaram o cultivo, e vós usufruíste do labor deles. O que está falando? Deuteronômio 6 fala a mesma coisa. Depois que você está no reino de Deus, claro, se você planta pecado, você vai colher pecado. Se você planta corrupção, você vai colher corrupção. Mas em relação às bênçãos, querido, você vai colher onde você não plantou. É isso que eu quero que você entenda no reino. Quando você toma posse do reino de Deus, você vai colher onde você não plantou, irmãos. O povo de Israel plantou, né? O povo hebreu plantou, construiu aquela cidade lá em Jerusalém? Não. Eles chegaram a Deus, deu para eles. Foi ou não foi? Então, quando você está governando no reino de Deus, você vai colher onde você não plantou, irmão. Porque o diabo, queridos, ele está tomando tudo de nós, se não a gente deixar. Ele toma território. Você vai nas cidades, você vai na entrada da cidade, pode ir em qualquer lugar, nunca fui em oratório, aposto que tem isso lá. Nas entradas da cidade, nos altos da cidade, na saída da cidade, tem cruz lá, tem imagem lá, tem obra de macumba, tem não sei o que lá. Pode ir que vai ter, irmão. Tem ou não tem, irmão, essas coisas lá? Nunca fui lá, nunca conversei com os irmãos sobre isso. E coisa que às vezes você não sabe. Mas se você for olhar, você vai ver que tem. Eles marcam território. Eles marcam o território. Aí você começa, vou fazer um trabalho em oratório. Vamos começar uma igreja em oratório. Aí você põe uma igreja no meio cheio de artimanhas de Satanás. Irmão, você tem que chegar uns para lá, sabe? Você tem que ocupar um espaço, você tem que ocupar um território. Nós estamos tomando o território aqui de Paulacama, aos poucos. É ou não é, irmãos? Então, nós vamos tomando os territórios aos poucos, que Deus vai nos dando, à medida que a gente vai tendo condição. E para terminar, vamos ver se eu acho aqui. Mateus 13.
Isso aqui eu quero comentar com os irmãos. Irmão, só para te ajudar um pouquinho, depois você, por favor, estuda. É só para te desmistificar umas coisas que vocês aprenderam. A partir daí que vai criar aquele conflito. Não é bem assim, não. Não é, não. Não foi assim que eu aprendi. Aí você sai daqui com raiva do pastor fazendo biquinho. Aí o Espírito Santo vai trabalhando em você. Vai trabalhando e te mostrando. Né? Irmão, eu falo assim com os irmãos, falo assim com você, irmão, pensa num cabo. Eu já falei para os irmãos, cabeça dura era eu, irmão. Eu resistia a tudo. Eu brigava com tudo, achava que tudo estava errado. Que o pastor estava fazendo errado, que a igreja fazia estava errado, eu achava que tudo estava errado. Só eu, né? O orgulho. Eu que estava certo, eu que sabia das coisas. Entendeu? Eu era muito resistente. Então Deus me amassou, pulou por cima, sentou por cima, sapateou de novo, né? Olhou, eu estava todo quebrado, eu falei, não está bom. Mais um bocadinho, entendeu? Para a gente poder ministrar para vocês. Agora Deus fala comigo, não, Deus, faz o que você quiser. Vai para a esquerda, opa, vai para a direita, opa, estou indo. Aí os irmãos perguntam, pastor, por que nós estamos indo? Eu falei, não sei, só sei que Deus mandou, vamos junto. E você abre os seus olhos e vem junto, porque senão ficar para trás, vai levar tiro. Entendeu? Claro que a gente tem maturidade, né, irmão? Então a gente pergunta, ora de novo, pede prova de Deus. Não é assim, né, que tal, né? A gente ora de novo e de novo. E eu sei que os irmãos precisam mudar, onde os irmãos que a gente está tratando, cuidando, onde precisam mudar. Eu sei porque Deus me mostra. Não sei porque eu estou vendo as atitudes das pessoas. Não é isso? Então você já sabe. Imagina a sua profissão. A Rita falou que a menina aqui é aluna dela. Então, ela está começando a estudar, né, e fazendo lá, e a Rita já passou por aquilo, aí ela vai fazer passa uma prova para ela, aí ela não sabe a questão, a Rita dá um sorriso assim, mas está tão fácil, eu sei a resposta, mas a pessoa não sabe ainda, irmão. Você está entendendo, irmãos? Como é que funcionam as coisas? Então, olha só, Mateus 13, versão NVI aí, olha que está aí. É o 29. 29. É o 29. Não é o verso 29, não. É o slide 29. Slide 29. E o verso é o 24. Põe aí o versículo 24, já que está aí. Põe o versículo 24, então. Ele está confuso. Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Agora, abre, por favor, o slide 29. Aí, ó o bonitão aí. Pensou você ir lá levantando de noite para ir no banheiro e encontrar com o bonitão, o cabelão todo, né? Quero saber que vocês vão fazer o quê? Se vocês encontrar, vocês fazem o quê? Hein? Corre em nome de Jesus, que o irmão falou. Esse mesmo. Olha só. Irmãos, olha só o que diz aí. Aí no verso 37, né, a parábola ainda, né, só que Jesus lá na frente, ele explica a parábola. Então eu vou falar aí. Ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, é Jesus. Verso 25, está aí, não precisa mudar, não, pode deixar aí no slide. Olha lá, o verso 25. Mas enquanto todos dormiam, repita para mim, enquanto todos dormiam, mais uma vez para você acordar. Enquanto todos dormiam. Ok, tá bom. Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Irmão. Quando é que o diabo semeia o joio na igreja, por exemplo? No nosso meio. Nas igrejas, na sua casa, no seu trabalho. Se você é o dono da empresa. Quando é que o diabo semeia? Quando dorme, irmão. Aí quando a igreja está dormindo, está cheio de capeta lá dentro dela. Se o líder está dormindo, irmão, está cheio de capeta. Eu garanto para você que está cheio de capeta, porque a Bíblia diz.
A pessoa pode não estar manifesta, o demônio pode não estar dentro dela. Né? Ela foi liberta do demônio, mas o cheio do demônio está cheio da influência demoníaca na mente das pessoas. Isso que eu quero que você entenda. A pessoa não precisa estar possessa dentro da igreja, não, porque a maioria das vezes, quando está louvando, quando está lendo a palavra, o diabo fica lá de fora da igreja, na maioria das vezes. Só quando é muito fraquinho a igreja é que ele entra para dentro, ou então ele vai ser expulso. Agora, a mente das pessoas, o diabo domina a mente das pessoas, domina as convicções das pessoas. Ele semeia, é parecido. O falso profeta, o falso mestre, o falso pastor. O lobo com pele de ovelha, ele parece que é ovelha, irmão. Você olha assim, nossa, que irmãozinho, que lindo, que linda. Nossa, esse pastor, essa pastora, gente, ela é uma bênção. Aí, o Espírito Santo falou assim, ó, está servindo ao inimigo. Então vamos lá. Enquanto dorme. Então não durma na tua casa, não durma no teu trabalho, não durma dentro da igreja. Não durma, irmão. Porque se você dormir, o que é dormir? É não vigiar, é não orar, é não jejuar, é não estudar a palavra. É estar disperso. Estou fazendo a obra. Passeando pelo mundo afora. Né? E tiro comendo, metralhadora, facada, e você está no meio lá, igual uma criancinha brincando. Aí, ó, 38, a explicação. O campo é o mundo. Então, queridos, olha só. Cuidado. O campo é o quê? O mundo. Né? Eu falei de igreja porque a igreja está inserida, né? Ela não deve estar inserida no mundo. Ela precisa estar inserida no cosmos, né? No mundo físico, mas não o mundo, o sistema mundano. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos de... Então, você está vendo aí que o diabo tem filho também. O joio, os falsos. E é filhão, viu? É patente. Jesus plantou no mundo os seus filhos, a sua igreja, os crentes fiéis e verdadeiros, que são a boa semente. Do mesmo modo, o maligno plantou no mundo, na igreja, seus discípulos, discípulos de Satanás, os joios, que são falsos crentes, falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, com o fim de destruírem os verdadeiros e confundir o mundo, a igreja, os fiéis, menino na fé. E por isso, ela está falando aqui, o crescimento. Menino na fé não sabe diferenciar, irmão. É a Bíblia que diz. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Acabei de contar aos irmãos aqui, que o cara pregou, foi uma benção. Aí, de repente, manifestou um diabo lá. Verso 39. O inimigo que semeia é o diabo, irmão. Então, você está pensando que... Ai, Jesus. A colheita é o fim da era, e os encarregados da colheita são os anjos. No fim desta era, o diabo e seus anjos e todos os seguidores serão lançados no lago de fogo. Irmão, você sabe como é que o diabo vai acabar, né? Irmão, se você fosse nesse aspecto, pelo menos igual o inimigo, estava bom demais. Porque o diabo sabe que vai ser lançado no lago de fogo, que para ele não tem condição nenhuma, e ele não desiste de fazer o mal. Agora, eu e você, muitas vezes, desistimos de fazer o bem, sabendo que nós vamos morar no céu, sabendo que você vai ser abençoado, você desiste. Você abre mão do seu ministério, você abre mão do seu trabalho, você abre mão das coisas de Deus, sabendo que você já é mais do que vencedor. Mas o diabo não desiste, irmão, e para ele não tem recuperação. Verso 26. Passa no slide 30, fazendo um favor agora. Olha aí. Quando o trigo botou e formou as espigas, o joio também apareceu. O joio é muito parecido com o trigo, mas não dá fruto, referindo-se ao fruto do Espírito. O trigo, a boa semente, discipula, forma outros discípulos, outras igrejas, outras células. O joio, ele é infrutífero, queridos. Ele é estéril. Porque ele não quer formar a pessoa que tem medo da concorrência. E tem pessoas que estão agindo como joio, porque estão na carne,
Não é que eles são joio, vão morrer joio, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a pessoa está na carne, ela está agindo como um joio, ela não forma discípulo, ela tem medo da concorrência. Ele está agindo, porque, é isso que eu falei, influenciado, o diabo está na mente dele, está na carne, o diabo está no comando. Se eu entrar na carne, irmão, o diabo está no comando. Um dia desse aí, eu estava lá em Viçosa, na hora que eu desci a rua assim, uma menina parou, deu uma arrancada na moto, um cara pulou na frente dela, deu uma paradinha, como o carro estava parado, deu uma cutucada na moto dela, ela caiu sentada no chão, entendeu? Assim, não foi uma batida que eu estava parado, uma batida forte, ela só caiu no chão. E quando ela caiu no chão assim, caiu sentada, eu parei o carro, né? E apareceu um monte de gente assim, irmãos, um monte de gente. E o diabo mandou um monte de encapetado, aí os caras falando, um monte de asneira. Eu já tinha tinha acontecido várias situações que tinham me deixado muito triste, muito chateado com as coisas. Naquele momento, eu tinha saído daquela situação, aí o diabo armou essa armadilha. Eu entrei na carne, irmão. Eu entrei na carne. Então Deus viu que eu já tinha passado o meu limite, já tinha ultrapassado o meu limite há muito tempo. Aí eu entrei na carne, o cara chegou lá apontando, falando umas besteiras, me colocando culpa. Não sei, irmão, do nada apareceu um senhor lá, não. Falou assim, o cara atravessou, pulou na frente da menina da moto, a menina freou e o cara freou em cima também. E tal, já foi defender. Aí o cara tentou levantar, ele já defendeu, ele pegou a menina, ajudou a levantar, pegou a moto, voltou a levantar, e não sei o que, arrumou água, e tal, o cara chegou. E resolveu, Deus mandou um anjo lá, irmão, porque se o cara continuasse falando, eu ia acabar entrando. Né? Tudo que o diabo queria que eu achasse ruim com o cara, aí o cara podia vir com violência, sei lá, para cima de mim. Pensou se o pastor rola no braço com o cara lá? Olha o escândalo que seria, a vergonha que seria, eu ia ter que largar a igreja, irmão. Entendeu? Aí, irmão, apareceu um anjo, irmão, um anjo. Porque ele não só falou uma coisa, ele resolveu todo o problema. Eu estava lá dentro da farmácia ainda, aí o cara voltou lá, e tipo assim, tá tudo bem agora? Aí foi embora, desapareceu. Então Deus manda, né, pessoas para nos socorrer, anjos para nos socorrer. Tem anjos defendendo, lutando por você, irmão, pela sua vida, pela sua família, irmão. E não é um só, não, é guerra mesmo. Você está aí andando de boa, quando você é menino na fé, aí os anjos vão te defendendo. Como foi dito aqui, depois de um certo tempo que você amadureceu, agora é você que tem que se defender. Quem poderá me defender? Você mesmo agora. Pega a tua espada, a palavra de Deus, se prepare, espada para cima. Verso 27, os servos, o dono do campo, dirigiram-se a ele e disseram, Senhor, não semeou boa semente no seu campo? Então, de onde veio o joio? Verso 28, o inimigo fez isso. Respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Irmão, vou ler o 30. Deixo que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos carregadores da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no celeiro. Agora, eu quero fazer um comentário com os irmãos. Vê o 31 aí. Irmão, presta atenção. O joio no meio do trigo, né? O campo não é a igreja, é o mundo. Se a igreja virar o mundo, danou-se tudo. Aí o pecado tomou conta mesmo. Tem muito lugar que já está assim. Então, cuidado. Não, vou ler, vou acompanhar aqui o raciocínio. Segunda coisa. Não olhar para os pecadores como se fosse o joio, pois pela graça foram salvos. Não julgar. Aí a pessoa pensa que o joio é um pecador, uma pessoa que cometeu um pecado, aí vão tirar ele da igreja. Então não pode tirar, porque está falando que o joio, não pode arrancar o joio. Tome cuidado, não julgue a pessoa, não julgue as pessoas. Deixa que Deus vai dizer o que tem que fazer ou não fazer. A maioria das vezes a pessoa tropeçou, ela precisa de misericórdia, ela precisa da graça de Deus. Né? Deus deu a graça para mim e para você, nós temos que dar a graça para ela. Mas algumas vezes Deus vai dizer, esse aí não vai mudar, pode tirar ele daí. Esse joio tem que ser arrancado, esse. Eu vou te mostrar o versículo que tem que ser.
A terceira coisa, estai vigilantes, orando em todo o tempo, jejuando e combatendo o bom combate da fé. O bom combate da fé uma das coisas é o combate dia a dia, diário, corpo a corpo com o inimigo, pela fé. Olha só, então não é para tirar os caras, então vamos ver aqui. Olha só, Atos, está aí, né? Atos 20, 29. Eu sei que logo da minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. Irmão, lobo dentro da igreja, irmão. O pastor, né, eu tenho essa cara desse jeito, assim, esse jeitão, mas o pastor usa o cajado, não é para sentar o cajado na cabeça dos irmãos, não. O cajado, irmãos, é para sentar na cabeça dos lobos. O cajado é uma arma para os lobos. Quando Deus fala para mim, ó, isso aí é um lobo. Aí claro que irmãos, não é falar assim uma vezinha, ou eu achei, eu julguei, porque o cara, ou a cara, né, isso, não, depois de muita revelação, viu, irmão? Muita confirmação. Eu fico de olho. Fico de olho. Orando e de olho. Se aproximar das minhas ovelhas, irmão, você acha que o pastor vai deixar um lobo aproximar das ovelhas, irmão? Só se for um mercenário, que a Bíblia diz. Só se for para namorar os meninos da igreja. As meninas da igreja, meu irmão, aqui dessa igreja dá trabalho. Porque eu vou para o joelho. Não vou brigar com a pessoa, intrometer na vida da pessoa. Não vou, claro que não. Mas eu vou para o joelho. A luta não é espiritual? A guerra não é espiritual? Eu brinco com a Tamira. Ó, Tamira, para casar com você, primeiro vai ter que brigar com o pai dela, né? Que o pai dela é bravo também. E vai ter que brigar com o pastor. A briga é dura. Se for de Deus, eu levo nas costas. Eu levo nas costas. Agora, se não for de Deus, irmão, a cajadada vai comer sem dó no mundo espiritual. Não é isso, Robertinho e Júlia? Aí, olha que bonitinho que tá. Né, irmão? Foi ou não foi? Não fui bravo com vocês ou não? Então, vocês veem, né? Até chegar o tempo, né, querido? Chegou o tempo, bênção pura. Olha só que bonitinho. É lindo, né? O amor é lindo. Né, meu amor? Cadê meu amor? Está lá atrás. Olha que coisa linda, minha esposa. Olha o cabelinho branquinho. É ouro puro aqueles cabelos ali. Irmãos, Romanos 16, 17. Não quero ler isso aqui. O 30 ainda. Ainda mais, dentro de vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si. Irmãos, aquele que está tentando conquistar discípulos para si, a chance, você vai lá em Pedro, você vai lá em 2 Pedro, você vai lá em Judas, você vai ver que são pastores, pessoa que não aceita ser pastoreada, irmão, ela está parecida com Satanás. Precisa aceitar ser pastoreado, irmão. E aceitar ser pastoreado não é concordar com tudo, não. É lidar, como foi falado aqui, a Mariana falou, os irmãos falaram, com as diferenças. Precisa aceitar ser pastoreado, irmão. Aceita. Como é que aceita que dói menos? Mas se Deus colocar você para ser pastoreado num pastor xarope que nem eu, irmão, é diferente. Talvez você queria um pastor bonzinho, né? Que é a cara de bonzinho, né? E tal. Esse é o pastor do meu sonho, né? Irmão, esse Deus te deu foi o pesadelo, é pastor Drauzio. Aguenta, entendeu? Mas tem uma coisa, irmão, o crescimento, se você deixar, vem assim, ó. É ou não é, irmãos? Olha o que vocês estão vendo aqui, irmão. Quanto tempo você está aqui na igreja conosco, Robertinho? 2 anos. Rita, quanto tempo você está aqui conosco, Rita? 2 anos, irmão. 2 anos, irmão. Toma uma paulada mesmo, é ou não é? Toma uma cajadada, não, né, de pastor, né? Mas não é paulada, né, irmãos? É na palavra. Eu os ajudo a crescer e confronto eles nos erros deles, nas dificuldades. Espera um momento, eu pergunto a Deus antes. Já posso falar, Deus? Já é a hora. Aí tem hora que eu olho assim, não, tadinha, essa ovelhinha, eu falei, Deus, Jesus, a ovelhinha não vai aguentar a pauladinha. A unção ministerial não vai aguentar. Oi?
Falei, a ovelhinha não vai aguentar, Jesus, não é hora de Deus, fala. Jesus não vai aguentar, fala. Não, senhor, vou falar. Aí a pessoa às vezes fica uns dias com raiva de mim, uns meses, depois volta ao normal. Agora vamos ver, irmãos, se não é para falar nada, nós vamos terminar. Romanos 16, 17. Rogo-vos, queridos irmãos, olha só, que tome muito cuidado com aqueles que causam divisões. Olha só, vai vendo o joio aí, vai vendo o que o diabo planta, vai vendo aí, irmão, irmã. É a Bíblia que diz. Eles não têm piedade do rebanho, não, irmão. Eu fico doido quando Deus está me revelando um negócio ali. Eu fico doidinho, irmão. Porque eu sei que está querendo destruir o rebanho. Querendo comer minhas ovelhinhas. Tá bom. Romanos 16, 17. Rogo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões. Ó, causa divisão. Olha, irmãos, o pastor é ruinzão, mas eu sou bonzinho. O pastor é xaropão, mas eu sou xaropinho. Né? O pastor, isso, eu aquilo. O irmão tal, mas eu isso. Tome cuidado, causa divisão. Levantam obstáculos à doutrina que aprendeste, irmão. As doutrinas que nós ensinamos aqui, né? Como os irmãos têm ouvido muita doutrina, os irmãos sabem que eu prego em cima de versículo, em cima, todo o tempo. Então está aí, tudo que nós falamos está aí nas apostilas, só versículo em cima de versículo. Você confirma aí, tá bom? Obstáculo à doutrina que aprendesse. Que doutrina é essa? Dos apóstolos, irmão. Não se firma, irmão, em doutrina de igreja, se firma na doutrina dos apóstolos. Se firma na doutrina dos apóstolos, o que Paulo falou, o que Paulo ensinou, o que os apóstolos ensinaram, os apóstolos ministraram. O que está escrito aí depois? Lê aqui, irmãos. O que está escrito, por favor, fale alto. O que está escrito? Aí você está de mãozinha dada com ele. Mas não julgue a pessoa, você não tem o direito de julgar. Eu não tenho o direito de julgar. Por isso precisa ter discernimento, precisa ter oração, precisa ter a revelação de Deus, sonhos, visões, palavra. Aqui, ó, pelos frutos conhecerei, então checa com a palavra. Portanto, essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas sim os seus próprios desejos. Mediante palavras suaves e bajulação, engana o coração dos incautos. Ok, irmãos? Então, não julgue ninguém, mas não seja menino na fé. Saiba que tem o bem e o mal, inclusive no nosso meio. E ore. Cuidado que talvez essa pessoa, esse dia eu contei para os irmãos aqui, né? Nós estávamos conversando, o irmão falou de uma pessoa, né? E tal, e Deus... Aquela pessoa, Deus ama e Deus está honrando. Então não fale mal, irmão. Não fale mal do seu pastor, não fale mal de pessoas de outras igrejas. Não fale mal de ninguém, não, irmão. Eu não estou falando mal de ninguém aqui. Então, não fale mal. Lembre-se o que Deus quer fazer na sua vida e depois através da sua vida. Amém, querido? Então vamos ficar de pé, fazer aquela oração. Vocês me perdoam, viu, irmãos? É para ser curado. Aquele que está saindo daqui com raiva... É porque Deus está trabalhando, é esse mesmo que Deus queria falar. Com isso mesmo Deus queria falar com você. Você que está com raiva do que eu falei. Você ficou com raiva de alguma coisa que foi falada aqui, porque é isso mesmo que você precisava ouvir. Nós vamos orar. Né? Dá para colocar um fundo musical, fazendo um favor, Henrique? Aleluia, Jesus. E nós vamos almoçar. Às vezes, irmão, a pessoa, né, não é endemoniada, mas ela está com a mente influenciada, ela precisa dessa cura, não é bater na pessoa, ela precisa ser confrontada para ela ser curada, para a mente dela ser liberta. É isso que eu quero, que vocês aqui estejam com a mente liberta de algumas coisas. Não é apontar, aquele ali eu acho que é um joio, não faça isso, irmão, não faça isso. Não, aquilo eu acho que é um lobo, não faça isso, não faça isso.
Não é porque ele errou, às vezes Deus ama, mas ele ainda está no processo lá embaixo. Ele é menininho na fé. Você precisa ficar de castigo, de joelho no milho, né? Menino na fé ainda. Fecha seus olhos agora. Espírito Santo de Deus, passeia entre nós. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo de Deus, passeia entre nós. Visita cada um que está aqui, eu te peço, Espírito Santo de Deus. Aqui entraram alguns bebezinhos aqui, Senhor, mas vão sair daqui homem hoje, em nome de Jesus. Entrou umas criancinhas aqui, umas menininhas, vão sair daqui mulheres espirituais hoje, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh Pai, obrigado pela vida de cada um desses irmãos. Da humildade, meu Pai, da Rita, humildade do Robertinho, humildade da Giselene, humildade da Mariane, do Moisés. Humildade, meu Pai, de cada um que ministrou aqui neste lugar. Obrigado pela humildade deles, Pai. Obrigado pela humildade de todos esses líderes que estão conosco, co-líderes, Pai. Todos eles. Para aguentar o pastor Drauzio, eu sei que não é fácil, Pai, Senhor. Eu sei que, Pai, que eu não sou digno de estar na Tua presença, Pai. Eu sei que nada tem, Pai. Eu sei que nada sou. Obrigado pela humildade, meu Pai, de cada um deles. De cada um que ministrou aqui, Pai. Eles ouviram o Teu chamado, eles ouviram a Tua voz. Obrigado por ter enviado cada um deles para nos ajudar, Pai. Peço perdão, Pai, às vezes que eu os feri, às vezes que eu os machuquei, Pai. Oh, Senhor, obrigado pela minha esposa, obrigado pelo meu filho Vitor, e obrigado pelo meu filho Henrique, obrigado pela minha nora, obrigado por todos esses filhos espirituais, obrigado por cada um dos irmãos que vieram aqui de outras igrejas, de Viçosa, de outros lugares. Obrigado pela vida deles, Paizinho. Eu não sou digno, Pai, de estar à frente desse povo, Pai. Eu não sou merecedor, Pai. Obrigado, Jesus. Eu não sou digno, Pai. Eu não mereço, Jesus. Obrigado por essa igreja. Obrigado por este ministério. Eu não sou digno, Pai. Obrigado, Jesus. Tem alguém, irmãos, que está com a madre fechada e gostaria de um milagre de Deus para abrir a madre? Tem alguém? Uma pergunta. Tem alguém que está com a madre fechada e gostaria que Deus abrisse a sua madre? Eu estou perguntando, viu, irmão? Só. Se tiver, vem até a frente. Tem alguém com a madre fechada? Gostaria que Deus abrisse a madre? Tem alguém, algum homem que é estéril? Pode ficar no seu lugar se não quiser ser identificado. Você, homem ou mulher, não quiser ser identificado, pode ficar aí. Eu vou orar por você, não. Eu vou orar por você. Amado fechado é alguém que quer ter filhos, né? E não pode ter filhos, de alguma forma não pode ter filhos, né? É estéril, enfim, tem alguma situação que não pode ter filhos e gostaria de ter filhos. Aleluia.
Ô Cláudia, vem aqui na frente, fazendo um favor, amor. Fecha seus olhos, irmão. Fica de olhos fechados, curioso. Então vem aqui, Rita, com ela. Vem aqui. É outras coisas, viu, irmão? Calma que eu vou dando serviço para os irmãos. Calma aí, que não é só essa oração, não é só essa, não. Aline, vem até a frente, filha, fazendo um favor, vem até a frente. Fica do lado dela, Júlia, fazendo um favor. Deusinha, por favor, vem até a frente, filha, fazendo um favor. Vem aqui, até a frente. Camila, vem, fica perto da Deusinha, fazendo um favor aqui. Vem até aqui, irmã, por favor. Janaína, vem até aqui. Fica lá na frente, lá. Irmã Giselene, fica perto da Janaína aqui, fazendo um favor. Espírito Santo de Deus, visita cada uma dessas pessoas. Põe a mão no útero dela, filha. Põe a mão no útero dela. Isso. Naramachotoro maseremeanda la manarakala. Morochotolo manianda le manarachotoro colomana. Seremeanda la manarakala cheteca. Pai, só abriu a madre daqueles que tinham promessa, Pai. E a Lídia tem promessa, Pai. Só abriu a madre daqueles que têm promessa, Pai. Se for da tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Abre a madre dela agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Visita cada um desses aqui, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor selecionou por alguma razão, que eu não vou expor. Visita a Gisele. Visita a Deusinha, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita o mais profundo coração da Deusinha, Paizinho. O mais profundo coração dela. Visita o coraçãozinho da Aline. Vem aqui, Júlia, traz ela aqui mais pertinho de mim. Robertinho, Samuel, vem aqui, filho, aqui na frente, por favor. Vem aqui, traz ela pertinho aqui de mim, aqui. Continua abraçado com ela. Vem aqui, traz ela aqui. Abraça ela, filho. Ô Pai, Paizinho, eu te peço, cura todas as feridas. Tira todos os laços do inimigo contra a vida deles. Em nome de Jesus. Agora vai arrancando, Pai. Visita lá as raízes, ressentimentos, tristezas, decepções. Arranca tudo, meu Pai. O último pozinho, o último cisquinho. Em nome de Jesus, Pai. Visita teu servo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe uma unção, uma nova unção sobre a vida dele. Nova unção. Lima nará, choromonará. Dereme andala manará, cala, xereme andala maná.
Glória a Deus. Um filho está sendo gerado aqui agora, irmãos. Um filho está sendo gerado aqui agora. Um filho está sendo gerado aqui agora. Uma nação, né, como foi pregado aqui. Uma nação está sendo gerada aqui. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vem aqui, filha, na frente. Glória a Deus. Aleluia. Estherzinha, vem aqui fazendo favor. Fica do lado dela aqui. Mariana está com a criança no colo lá. Abraça a irmãzinha aqui. Aleluia. Pode ser, abraça ela lá. Passou lá, Esther. Espera um pouquinho, Esther. Irmã Leidiane, vem na frente também, Esther. Abraça a irmã Leidiane. Calma, vai chegar a sua vez, viu, irmão? Deixa o Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando enquanto isso, viu? É trabalhar do Espírito, né? Não é meu, não é seu. Glória a Deus. Irmã Célia, vem até aqui. Vou para um lugar aqui. Aqui, irmã Célia, aqui, fazendo favor.